Everybody, mais uma aula de gramática hoje, mais coisas importantes para se aprender, tá? A aula de hoje é super importante, a gente vai falar dos pronomes relativos, então presta muita atenção porque isso é super usado em qualquer texto que você vai ler, tá ok? O que vem a ser pronome relativo? É aquela palavrinha que estabelece uma relação entre uma frase e outra. Então hoje a gente vai estar dando uma olhada no pronome that, no pronome who e no pronome which. That, por exemplo, como você já deve conhecer, quer dizer aquele, aquela, aquilo, esse, essa, né? É o pronome demonstrativo para quando alguma coisa está em segundo plano. O who quer dizer quem e o which quer dizer qual. Agora, os três, quando usados fazendo a relação entre uma frase e outra, funcionando como pronome relativo, eles querem dizer que. Como é que é isso? Está muito na teoria? Então vamos ver na prática. Vamos ver como é que funciona numa frase, numa oração. Vem cá. Relative clauses. Então eu tenho lá as relative clauses, ou seja, as orações, os períodos compostos. Vamos ver como é que vai ficar em inglês. The man lives next door. He's very friendly. The man lives next door. O homem mora na porta do lado, na casa do lado. He's very friendly. Ele é muito amigo, ele é muito amigável. Qual é que é o ponto comum entre as duas frases? O homem mora ali, na porta do lado, e ele é muito amigável. É o homem, né? Aqui the man e aqui he is. Você vai pegar um desses sujeitos aqui, desses dois períodos simples aqui, para fazer um composto. E você vai tirar esse sujeito e você vai substituir pelo pronome relativo, que no caso de pessoas, he, eu vou usar who ou that. Então fica, o homem que mora na porta do lado é muito amigo. O homem que mora na porta do lado é muito amigo. The man who lives next door is very friendly. The man that lives next door is very friendly. Então, o que você faz? Pega o ponto em comum entre as duas orações, são os dois sujeitos, normalmente, pode ser também o objeto, tudo bem, mas pega o ponto em comum, o da oração que vem a ser subordinado, você tira de lá aquele ponto em comum e substitui pelo pronome relativo. Então você viu aí o exemplo dado. Agora, vamos dar uma olhadinha em outro exemplo. Vem cá. Gary works for a company. It makes typewriters. Então, o Gary trabalha para uma empresa. Ela, a empresa, produz máquinas de escrever. Gary trabalha para uma empresa e ela produz máquinas de escrever. Qual é o ponto em comum entre as duas frases? Gary trabalha para uma empresa, ela produz máquinas de escrever. Ah, então é a empresa, ó, a company, e aqui está sendo usado o pronome it. Então, esse carinha vai cair fora e vai entrar o pronome relativo. No caso, como a gente está falando de uma empresa, nós não vamos poder mais usar o who. Nós vamos usar o which ou então that. Olha o que aconteceu. Gary trabalha para uma empresa que produz máquinas de escrever. Gary trabalha para uma empresa que produz máquinas de escrever. Em inglês, pode ser de duas maneiras. Gary works for a company which makes typewriters, ou Gary works for a company that makes typewriters. Ok? Então você tem aí o uso do pronome which para objetos, para coisas. O uso do pronome who para pessoas. E o uso do that para os dois. Não entendeu ainda? Então, vem cá, agora você vai praticar comigo. Fazendo exercício agora você entende. Agora não dá chabu. Então, vamos lá, vem cá. Ó, aqui. Make sentences into relative clause. Então, faça as sentenças, ou torne as sentenças uma relative clause. The girl was injured in the accident. She's now in hospital. Então, o que eu estou dizendo? Que a menina, ela foi ferida, foi machucada no acidente. E agora, ela está no hospital. Qual é o ponto em comum entre as duas frases? A menina foi machucada no acidente e ela está no hospital. Então, você vai tirar um desses dois sujeitos aqui e você vai usar qual pronome? Você pode usar o who para pessoas ou então você pode usar o that. Então, vamos ver como é que fica a frase. Olha. The girl who was injured in the accident is now in the hospital. Como é que você juntou? A menina que foi ferida no acidente agora está no hospital.
A menina que foi ferida no acidente agora está no hospital. Poderia usar no lugar desse who aqui o quê? O that. The girl that was injured in the accident is now in the hospital. Não ia fazer diferença nenhuma. Tudo bem? Agora ficou mais claro, professor. Estou começando a entender. Então vamos ver essa outra frase aqui para você entender mais ainda. The window was broken. The window was broken. It has now been repaired. Então, a janela estava quebrada. Agora, a janela, foi consertada. A janela estava quebrada e agora foi consertada. Então, o que você vai fazer aqui? Você tem os dois pontos em comum. Já identificou qual que é? A janela estava quebrada e ela foi consertada. É a janela. Você vai ter que juntar, tirando um dos sujeitos, tá? Aqui porque os dois são sujeitos, substituindo pelo pronome relativo. No caso, nós estamos falando de janela, vai ser o pronome which, ou então that. Como é que vai ficar a nossa frase? Isso. The window that was broken has now been repaired. Então, a janela que estava quebrada agora foi consertada. A janela que estava quebrada agora foi consertada. Esse that aqui poderia ser substituído pelo which. Se bem que nesse tipo de oração é mais comum você dizer